Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre o volume da esfera, um assunto bastante importante e que vai estar sempre associado a vários exercícios bastante interessantes, tanto no Enem quanto também nos vestibulares em geral. Eu sou o professor Tony, você já me conhece dos outros vídeos, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então vamos lá. O nosso objetivo vai ser resolver situações, problemas envolvendo o cálculo do volume de uma esfera. Esse é o nosso grande objetivo da nossa aula. Como que a gente calcula o volume de uma esfera? Então, primeira coisa, aquela identificação que já na área da superfície era importante para nós, que era exatamente o raio. O raio é exatamente a distância que nós vamos ter do centro da circunferência até a sua periferia, né? E na circunferência, toda essa medida vão ser sempre iguais, né? E para a gente poder calcular esse volume, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui. Volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então veja, volume é elevado ao cubo, enquanto a área a gente tinha elevado ao quadrado. Então não é possível a gente confundir uma com a outra, mas é bom sempre na hora que a gente está resolvendo exercício, estar sempre relacionando com isso. A gente já conversou nos vídeos anteriores, a Terra não é um exemplo clássico de esfera. Por quê? Na Terra nós vamos ter um achatamento nos polos e um espaçamento exatamente na linha do Equador. Mas em muitos problemas a gente utiliza exatamente uma aproximação, porque nem todos os corpos que a gente tem, os objetos que a gente tem no dia a dia, vão ter uma forma perfeita. Em alguns casos a gente pode utilizar esta aproximação para facilitar os nossos cálculos e compreensão do que a gente está fazendo. É o que a gente vai fazer exatamente nesse exercício aqui, ó. O modelo matemático, vamos considerar a Terra como se fosse uma esfera perfeita. Sabe-se que a linha do Equador tem 40.000 quilômetros. O que significa essa linha do Equador? A linha do Equador é exatamente uma linha aqui que ela vai dividir o nosso globo terrestre em duas partes, né? Que ela vai, por exemplo, a gente marca, a linha do Equador passa mais ou menos aqui. Então, eu marco um ponto e como se eu pudesse dar a volta em toda a Terra, caminhando, por exemplo, de carro, seja lá, seguindo essa linha, chegasse a esta posição, ela daria 40.000 quilômetros. O que significa isso mesmo, gente? É o conceito do comprimento de uma circunferência, porque vai ser exatamente uma circunferência, essa linha que a gente vai fazer em torno da Terra é uma circunferência. Como é que a gente calcula mesmo o comprimento de uma circunferência? 2πr. Então, sempre que a gente estiver lendo um exercício, é bom já a gente relembrando os conceitos que a gente tem. Tendo isso em mente, a gente já sabe que o comprimento vale 40.000 quilômetros, consequentemente, dá para a gente calcular o raio. Tendo o raio, a gente consegue calcular o volume da nossa esfera, que o volume da esfera, a gente acabou de falar, é 4/3 de πr ao cubo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. Os dados sempre, eu sempre digo, tá lá no caderno, circula os valores, já vai anotando e depois faça uma organização desses dados que facilita para você resolver. Então a gente tinha lá que o comprimento da circunferência, essa linha aqui que a gente mostrou, que eu falei, né, e agora eu estou mostrando, corresponde a 40 mil, que é exatamente o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então agora fazendo a substituição aqui, o C, que vai ser 40 mil, igual a 2πr, e substituindo esse valor de π como 3,14, então esse 2π passou dividindo, ficou 40 mil dividido por 2π, o π considerando 3,14, dá aproximadamente o raio da nossa Terra de 6.369 quilômetros. É um valor aproximado que a gente está aproximando de uma esfera, né? E a Terra a gente sabe que vão dar raios um pouco diferentes, exatamente por causa desse achatamento que tem nos polos. Mas aproximadamente o raio, para a maioria dos cálculos que a gente vai utilizar, é 6.369 quilômetros. Já tendo o raio, agora a gente pode calcular o volume. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Vamos substituir o valor de π, 3,14, o raio, 6.369 elevado ao cubo. Fazendo o cubo vezes 3,14 multiplicando por 4/3, nós vamos ter que o volume da Terra é aproximadamente 1,08 vezes 10 elevado a 12. Aqui a gente está utilizando o quê? A notação científica. É muito comum, porque é um número que vai dar muito grande, né? Então, o que significa isso? Significa que, para quem não lembra, eu vou caminhar 2 casas decimais aqui, vai ficar 108, já diminuiu aqui para 10, e depois eu vou colocar 10 zeros acompanhado aqui. Então, às vezes, o número é muito difícil de ficar escrevendo esse número. Então, a notação científica, ela se torna muito mais interessante. E é muito comum ela estar nos exames que a gente vai fazer, né? Nas provas que a gente vai fazer. Então, já temos o volume aproximado que a Terra teria. Agora, na prática 2, tem esta figura aqui, essa forma geométrica aqui. Essa forma geométrica, eu não sei se vocês já viram por aí, mas é uma forma geométrica bastante comum, por exemplo, para guardar gás. Qualquer tipo de gás é uma espécie de recipiente muito interessante, exatamente pelo formato dele. Ele acumula muito mais fácil o armazenamento de gases. Então, esse reservatório tem uma forma esférica, possui 9 metros de raio. Para encher totalmente esse reservatório, são necessários 20 horas. Nessas condições, o reservatório recebe água na razão de quantos metros cúbicos por hora? Aqui ele está enchendo de água, mas também pode ser de gás, que é o que mais é utilizado, né? Caixas, normalmente, ainda de água são no formato de paralelepípedo, né? Mas o gás, normalmente, é esse daqui. Então, nós temos os dados. Veja que agora eu tenho o raio, tenho o tempo que leva para encher e queremos saber, nessas condições, qual vai ser a razão dessa água em cada hora que vai entrar. Para eu achar essa vazão de metro cúbico por hora, primeiro o que eu tenho que fazer? Determinar o volume, não é verdade? Se eu determinar o volume e dividir pelo tempo, eu vou ter essa vazão. Então, nosso primeiro objetivo vai ser exatamente calcular o seu volume, né? Qual que é a capacidade que vai ter esse recipiente, né? Esse reservatório. O dado mais importante é exatamente o raio, que é de 9 metros. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem a aplicação da fórmula, e daí lembre do conceito da vazão ali, que é o número de metros cúbicos pelo total de horas, a divisão, e vocês vão conseguir responder tranquilamente. Já voltamos conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Acho que sim, né? Dei muita dica para vocês, ficou fácil, né, gente? Mas a ideia agora é exatamente que torne fácil o entendimento, que depois vocês vão pegar e vão usar a mesma técnica, né? Esmiuçar o problema antes de eu começar a resolver. Essa é uma técnica bastante interessante para a gente entendendo o que eu tenho que resolver o problema. Então vamos lá. Então a nossa fórmula do volume é 4/3 de πr ao cubo. Veja que aqui foi destacado até em cores diferentes os principais dados, que a gente pode circular, vocês vão poder mudar lá, ou uma canetinha marca-texto, ó, a forma esférica, o raio 9 metros, ele tá totalmente cheio, são necessários 20 horas, e a pergunta, a razão em metros cúbicos por hora. Tranquilo? E daí a gente vai calcular qual é o volume dele. O volume é 4/3 de πr ao cubo. O raio, a gente já destacou aqui, vale 9 metros. Então, substituindo 9 metros, o valor de π 3,14, fazendo a continha, o volume desse recipiente, né, desse reservatório, é de 3.052,08 metros cúbicos. Para a gente saber qual é a razão de metro cúbico por hora, eu vou pegar este valor e vou dividir pelo tempo. Quanto tempo são necessários? 20 horas ali que foi dado o nosso problema. Então, pegando este valor da capacidade desse recipiente, dividido por 20, a razão procurada é de 152,6 metros cúbicos em cada hora para conseguir encher ele no período de 20 horas. Um problema bastante aplicado e interessante. Agora vamos para a prática 3. A prática 3 agora já está fazendo uma junção de conhecimentos da geometria espacial. E isso é muito comum, tá? Vamos ler aqui e esclarecer isso. Um ludologista fabrica peões de madeira e as medidas indicadas na figura, as medidas são indicadas na figura. Determine o volume de cada peão fabricado. Primeiro tem um palavrão aqui, né? O ludologista. Já ouviram falar de um ludologista? Até difícil, quase eu me enrosquei para falar essa palavra, né, gente? O que ele é? Ele é uma pessoa, tá, especialista na construção de brinquedos, jogos, principalmente aqueles jogos de tabuleiro que a gente utiliza na mesa para ser utilizado. Então ele faz a fabricação desse material, né? A ludologia, ela estuda todos esses materiais, né? E o peão é um brinquedo muito tradicional, né? Quando eu digo tradicional, que não é a nossa geração hoje em dia, a geração atual, hoje em dia cada vez está menos brincando com brinquedos infantis, brinquedos educativos e mais em videogame. Mas ainda o peão chama bastante atenção exatamente por causa da forma dele e como ele funciona. Mas como é que é o peão aqui? Nós temos aqui as medidas. Se a gente for olhar esta parte de baixo, o que ela é? Ela é um cone. E a parte de cima, o que ele é aqui? É exatamente a metade de uma circunferência. E nós temos todas essas medidas aqui. Nós queremos saber qual é o volume desse peão. Agora a gente está associando o conceito do volume do cone e o volume da nossa esfera. Lembra daquilo que eu sempre combinei com vocês, né? Todos os vídeos. E organizando o formulário que ia chegar a hora que a gente ia começar a juntar os conhecimentos. E já chegou essa hora. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício e já voltamos a conferir.
E aí galera, tudo bem? Conseguiram resolver o exercício? Tenho certeza que sim. Esse exercício é aquele exercício que eu estou dizendo que é desde o início dos nossos vídeos de geometria espacial. A geometria espacial é bacana exatamente porque a gente vai juntando os conhecimentos para que a gente consiga resolver os problemas do nosso cotidiano, porque normalmente nada tem uma forma única, é exatamente a junção de formas que a gente vai ter. Então vamos lá. Aqui estão as nossas medidas, aqui o volume do peão, como eu já comentei, vai ser o volume do cone mais o volume da semisfera, ou seja, metade da nossa esfera. Então vamos lá, vamos calcular o volume do cone e o volume da esfera. Então o volume do cone era 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Olhando aqui na figura, nós temos que a altura vale 4 centímetros e temos que o raio da base do cone é 2 centímetros pela figura. Substituindo aqui, fazendo a continha, deu 16π sobre 3 centímetros cúbicos. Joia! Agora vamos calcular o volume da esfera, né? O volume da esfera, o raio é 2 centímetros. Substituindo no lugar do R, o volume da esfera, como a gente acabou de ver, 4/3 de πr ao cubo. Substituindo 2, que é o valor do raio, ao cubo, fazendo a continha, nós vamos ter que o volume dela vai ser 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Tranquilo? Só que nós não estamos falando da esfera inteira, nós vamos falar da semisfera. Então, eu tenho que dividir por 2 ou multiplicar por meio é a mesma coisa. Portanto, o volume da semisfera multiplicando por meio deu 16π sobre 3 centímetros cúbicos. O volume do peão é então o que? É a soma exatamente do cone mais a semisfera, ou seja, 16π sobre 3 mais 16π sobre 3, portanto deu 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Aquela velha discussão. Deixo na forma indicada o π ou divido. Vocês vão ter que ver de acordo com o exercício. Se o exercício tiver múltipla escolha e tiver π, pode deixar indicado. Se não, substitui o valor 3,14 ou o valor que o problema dá. Substituindo por 3,14 e fazendo divisão, aproximadamente o volume do peão vai ser de 33,49 centímetros cúbicos. Então, hoje a gente conversou exatamente sobre o volume da nossa esfera. Tranquilo, gente? Então, nosso assunto de hoje, volume da nossa esfera, e já começamos a fazer a junção com outros conceitos de geometria espacial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.